Não morria. Não morria. A morte é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E por que que... Porque essa foi a sentença. É. No dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aqui você faça a seguinte pergunta: mas ele não morreu. É. Não morreu. Como assim? Então tem 3 tipos de morte. A palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, significa separação. Tá. Então, existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. A morte espiritual é essa separação do homem de Deus agora, que pode ser revertida com a conversão. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá. Deus fez... Acontece quando a gente morre aqui. Morre aqui. Então, você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Certo. Seu corpo não sobrevive sem a sua alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. O que acontece? Vamos falar de uma pessoa salva, Tá, em Cristo Jesus. Quando a pessoa morre, está lá em 2 Coríntios 5,8. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1,23. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando um cristão morre, a alma dele é aperfeiçoada e já entra no céu. Consciente. O corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus que o deu. Certo. Então, isso é a morte física. O que é a morte eterna? Ou a segunda morte? É quando esse indivíduo que tinha morte espiritual e durante o período da vida dele, do berço à sepultura, ele não se arrependeu, ele não creu, ele então morre sem chance de arrependimento, que não tem como reverter esse quadro depois da morte. Não tem salvação depois da morte. Não tem missa de 7º dia, não tem reencarnação, não tem qualquer coisa que se possa fazer para alguém que já morreu para reverter a sentença. Está lá em Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aí a pessoa é banida para sempre da presença de Deus. Isso é morte eterna, é condenação eterna. A Bíblia apresenta Jesus como o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome, está lá em Atos 4,12. Em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que foram salvos as pessoas que viveram antes de Cristo? Olha, a figura de Cristo é a figura central de todo o Antigo Testamento. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, no Cristo da promessa. O Cordeiro. Então, Jesus é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, em quem são abençoadas todas as famílias da terra. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo, representado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, representado pelo Cordeiro da Páscoa, representado pelo tabernáculo, representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Então, os que viveram antes de Cristo creram no Messias que havia de vir, no Cristo da profecia. Hoje, nós cremos no Cristo da história, no Cristo que já veio, que se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E a paz do Senhor reagindo na palavra. Acabamos de ver aqui o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele vai aqui nos trazer pontos interessantes do que nos distancia de Deus, como, por exemplo, a morte. Ele vai trazer 3 tipos de morte, pelo menos, e ele vai explicar cada uma delas. Eu gostaria que você reagisse comigo para dizer se você conhecia dessa forma como o pastor Hernandes Dias trouxe para nós, se você conhecendo, você concorda, e se você tem algum conhecimento que você possa agregar. Comenta aqui, converse conosco, fale para nós o que você entende sobre esses tipos de morte espiritual, esses tipos de separação que temos para com o nosso Deus. Será que tudo que ele disse ali tem algo que você poderia acrescentar? Eu tenho certeza que sim. Tem muitas pessoas aqui que sabem muito da Bíblia. E eu confio em você. Eu tenho certeza que você pode comentar, agregar. E se você se sentiu abençoado pela palavra do pastor, eu também peço, comente. Agradeça ao Senhor pela sua palavra, porque estamos aqui para reagir na palavra. E eu espero que você esteja comigo e até a próxima, em nome de Jesus.